Muito boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de começar por agradecer muito o convite para participar neste dia de debates, em especial aos meus Miguel Duarte e António Eloy. E queria ainda felicitar o Movimento Liberal Social por esta iniciativa. Foi-me proposto abordar a temática da adoção por casais do mesmo sexo. A legislação portuguesa atual proíbe a adoção por casais compostos por duas pessoas do mesmo sexo. E isto é o que determina o artigo 3º da Lei nº 9 de 2010, de 31 de maio, que aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e o artigo 7º da Lei nº 7 de 2001, de 11 de maio, que adota as medidas de proteção das uniões de facto. Quando eu aqui falo de casais, refiro-me, portanto, a duas pessoas ligadas pelo Instituto Jurídico do Casamento ou da União de Facto. A legislação portuguesa, e poderemos eventualmente voltar a este assunto, não proíbe, contudo, a adoção singular por um cidadão homossexual. A minha posição nesta matéria é de que a garantia da adoção por casais do mesmo sexo é a solução que melhor se coaduna com os preceitos da Constituição da República Portuguesa. Será então da lei fundamental que teremos de partir. Esta, a partir da revisão constitucional de 2004, passou a incluir a orientação sexual como cláusula de não discriminação, ou seja, circunstância insuscetível de fundamentar, em princípio, uma desigualdade de tratamento jurídico. Este artigo 13º, depois de no número 1 estatuir que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, diz-nos no número 2 que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da orientação sexual, entre outros fatores. Não basta, todavia, e esta tem sido a orientação constante da jurisprudência do Tribunal Constitucional, a mera identificação de uma discriminação fundada num dos títulos especificamente referenciados neste número 2 do artigo 13º da Constituição, como vedando o estabelecimento de privilégios, benefícios ou prejuízos, para desde logo concluir pela ilegitimidade constitucional de tal discriminação. E estou a citar o acórdão do Tribunal Constitucional número 231/94. É que o princípio, e continuo a citar o mesmo acórdão, constitucional da igualdade não diz ele próprio que é igual, apenas determina que o que é igual seja tratado igualmente, pelo que não é igual seja tratado de forma desigual. O princípio da igualdade, e aqui estou a citar o acórdão número 39/88 do Tribunal Constitucional, o princípio da igualdade não proíbe, pois, que a lei estabeleça distinções. Proíbe, isso sim, o arbítrio, ou seja, proíbe as diferenciações de tratamento sem fundamento material bastante, que o mesmo é dizer sem qualquer justificação razoável, segundo critérios de valor constitucionalmente relevantes. Proíbe ainda a discriminação, ou seja, as diferenciações de tratamento fundadas em categorias meramente subjetivas, como são as identificadas exemplificativamente no número 2 do artigo 13º. Isto agora... Não sei aqui agora a password disto. Na medida então em que este artigo 13º, número 2, proíbe a discriminação baseada nas categorias meramente subjetivas que refere e proíbe também as soluções legislativas arbitrárias, a proibição da adoção por casais de pessoas do mesmo sexo tem de estar, segundo a jurisprudência absolutamente constante do Tribunal Constitucional, baseada num qualquer suporte material ou fundamento razoável aferido por critérios de valor objetivo constitucionalmente relevantes, diferente da mera orientação homossexual dos cônjuges que desejem adotar. Cumpre então que se observem os princípios que norteiam a legislação portuguesa que regula a adoção, para perceber se conseguimos encontrar a tal justificação razoável. Aqui debruçar-nos-emos somente sobre a adoção plena, que é aquela através da qual
e segundo o artigo 1986 do Código Civil, o adotado adquire a situação de filho do adotante e se integra com os seus descendentes na família deste, extinguindo-se as relações familiares entre o adotado e os seus ascendentes e colaterais naturais. O ordenamento jurídico português nestas matérias é muito claro na asserção de que a família é um elemento fundamental da sociedade. E estou a citar o artigo 67, número 1 da Constituição, e que a família é a principal instituição socializadora das crianças, sendo nela que se opera o segundo nascimento do homem. E estava a citar o preâmbulo do Decreto-Lei número 185/93 de 22 de maio. Desta forma, perante uma situação em que a criança não possa, tendo em conta a proteção dos seus interesses e direitos legítimos, continuar a viver no seu ambiente familiar de origem, o Estado tem a incumbência de implementar medidas que possam proporcionar uma relação substitutiva. E estou aqui, esta terminologia é utilizada também no preâmbulo do decreto-lei já citado, privilegiando a adoção em detrimento da institucionalização do infante. E isto resulta também da estatuição do número 3 do artigo 20 da Convenção sobre os Direitos da Criança, ratificada por Portugal em 1990. Tendo isto em conta, convém então prosseguir agora para a análise dos instrumentos legais reguladores do Instituto da Adoção, entre os quais assume particular importância o número 1 do artigo 1974 do Código Civil, que define o objetivo primacial da adoção, que é a realização do superior interesse da criança. Este conceito do superior interesse da criança é um conceito espinhoso que carece ainda de uma definição legal, doutrinal ou jurisprudencial absolutamente certa. Ainda assim, é possível traçar o conteúdo essencial do mesmo, recorrendo a preceitos normativos e a alguma jurisprudência do Tribunal Constitucional que tem refletido sobre a matéria. É desta forma que o artigo 4º, alineado à Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, refere que um dos princípios orientadores da intervenção para a promoção dos direitos e proteção da criança e do jovem em perigo é o do superior interesse da criança e do jovem, que implica que a intervenção deve atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do jovem, sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto. A definição é um pouco tautológica, mas aponta desde logo para a questão da defesa dos direitos do infante, que se encontram previstos num conjunto de legislação, entre a qual cumpre destacar a Constituição, a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Declaração dos Direitos da Criança de 1959. O artigo 3º, número 2 da Convenção sobre os Direitos da Criança estatui que os Estados-partes se comprometem a garantir à criança a proteção e os cuidados necessários ao seu bem-estar. O princípio 2º da Declaração dos Direitos da Criança de 1959 diz que a criança gozará de uma proteção especial e beneficiará de oportunidades e serviços dispensados pela lei e outros meios para que possa desenvolver-se física, intelectual, moral, espiritual e socialmente de forma saudável e normal, assim como em condições de liberdade e dignidade. Ao promulgar leis com este fim, a consideração fundamental a que se atenderá será o interesse superior da criança. As decisões do Tribunal Constitucional, designadamente os seus acórdãos número 316/09 e 963/06, que afloram a questão, têm vindo a relacionar o superior interesse da criança com a garantia do seu desenvolvimento integral, tal como estatuída no artigo 69, número 1 da Constituição da República Portuguesa. Desta forma, a promoção do bem-estar e desenvolvimento integral, normal e saudável da criança parecem ser os princípios que terão de nortear as decisões legislativas e administrativas tomadas pelo Estado português no domínio da adoção, no sentido de se ver prosseguido o superior interesse da criança. Assim, só na consumação generalizada ou receio científico e socialmente fundado da violação do bem-estar e do desenvolvimento saudável de crianças criadas por casais de homossexuais poderia radicar o fundamento material justificativo da proibição da adoção por casais de pessoas do mesmo sexo. Não é isto que se verifica.
demonstrando os estudos que têm vindo a ser feitos exatamente o oposto. Ou seja, e cita aqui a Associação Americana de Psiquiatria, os numerosos estudos realizados nas 3 décadas passadas consistentemente demonstram que as crianças criadas por casais de gays ou lésbicas manifestam os mesmos níveis de funcionamento emocional, cognitivo e sexual que as crianças criadas por casais heterossexuais. Esta investigação indica que o desenvolvimento ideal das crianças não se baseia na orientação sexual dos pais, mas em compromissos estáveis com adultos empenhados e cuidadosos. Outros estudos a que tive acesso, e dos quais apresento aqui 3 exemplos, este agora e depois mais outro, vão no mesmo sentido. E foi isto que fez com que a Assembleia Geral da Associação Americana de Psiquiatria tenha aprovado, já em novembro de 2002, uma posição clara de incentivo às iniciativas que permitem a adoção por casais do mesmo sexo. Desta forma, e assim termino a minha apresentação, considero que existe um fundamento material que razoavelmente possa sustentar a proibição da adoção por casais do mesmo sexo. E mais se pode dizer no sentido de que o próprio ordenamento jurídico português, ao consagrar a realização do superior interesse da criança enquanto primacial objetivo da adoção e privilegiar a adoção enquanto forma de reconstituição familiar, preterindo a institucionalização da criança, exige o alargamento do Instituto por forma a abranger casais homossexuais. Muito obrigado.